Hora de falar de saúde aqui com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Olha, hoje de novo, né, no estúdio, para nossa honra aqui, para nosso orgulho. Tudo bem? Tudo ótimo, Regina. Vamos falar hoje de estenose da válvula aórtica. Vamos explicar primeiro o que é isso, né? Claro. Que bicho é esse? Então, a válvula aórtica é a válvula que conecta o coração com a aorta, que é a grande artéria do nosso corpo que leva sangue oxigenado para todo o nosso organismo. A estenose da válvula aórtica é um processo degenerativo que acontece nessa válvula, fazendo com que ela vá gradualmente se estreitando e dificultando a passagem de sangue, o bombeamento de sangue pelo coração. Tá? É uma doença que é considerada degenerativa porque ela aumenta de acordo com o envelhecimento da população. De modo geral, 3 a 5% das pessoas com idade acima de 65 anos desenvolvem essa doença e, evidentemente, essa incidência aumenta com o aumento da idade também. Então ela tem uma fase mesmo que ela atinge mais, né? Tipicamente ela pega pessoas de mais idade. Existe alguns casos em que ela pode acontecer mais precocemente, mas aí são casos em que existe uma variação anatômica dessa válvula, que normalmente ela tem 3 folhetos, e em algumas pessoas nascem só com 2 folhetos. E quando isso acontece, existe mais um estresse maior sobre a válvula e essa estenose pode se manifestar mais cedo, em torno dos 40 anos, mas é uma situação bem específica. Sintomas, temos? Tem. A válvula aórtica ela vai estreitando até que chega num ponto crítico em que realmente a passagem de sangue fica gravemente comprometida e os sintomas clássicos são cansaço aos esforços, podendo chegar mesmo à falta de ar, dor no peito, uma dor que é muito parecida à dor de angina, que é causada por uma obstrução de coronária, mas no caso da estenose da válvula aórtica é pela diminuição do fluxo pela válvula e consequentemente da irrigação das coronárias e mesmo desmaios. Pessoas que às vezes caem no chão sem uma causa aparente podem ter uma estenose grave da válvula aórtica. Agora, pelo que eu noto, né, que o senhor fala aqui muito, os sintomas geralmente são parecidos de algumas doenças, né? Isso. Como é que a gente faz para detectar isso, assim, saber qual realmente o rumo, né, que a gente tem que tomar? O importante é valorizar os sintomas, né? Esse diagnóstico diferencial vai ser feito pelo cardiologista, tá? Porque realmente os sintomas da estenose da válvula aórtica muitas vezes confundem com sintomas de angina ou mesmo sintomas de insuficiência cardíaca, pacientes que têm coração dilatado por outras razões. Né? Então o importante é atentar aos sintomas. Se a pessoa começa a cansar de maneira desproporcional ao esforço físico, né? Começa a cansar fazendo coisas que 6 meses atrás não causavam nenhum sintoma, é um sinal de alerta que alguma coisa mudou e ele deve procurar um cardiologista. O diagnóstico da estenose da válvula aórtica é feito muito facilmente por um exame chamado ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, em que a gente consegue ver as válvulas, ver as cavidades do coração e é o método diagnóstico que faz o diagnóstico dessa doença. E aí a gente pode quantificar se é realmente uma estenose severa, se a área de abertura realmente está bastante comprometida e, se for o caso, indicar algum tratamento específico. Mas é um exame muito simples de ser feito, um exame não invasivo e que dá o diagnóstico com certeza. Eu sei que a gente vai falar de tratamento no domingo que vem, né, mais especificamente, mas existe tratamento, né, tu já falaste aqui. E qual a evolução dos pacientes não tratados? Então, isso é uma pergunta super importante. Já tem estudos da década de 50 mostrando que pacientes com estenose aórtica severa e tem sintomas, cansaço, dor no peito ou mesmo desmaios, a sobrevida em um ano é de 50% só. Ou seja, metade morre no próximo ano. Nossa. E nos próximos 5 anos, 80% desses pacientes falecem. Então, uma vez que essa estenose da válvula aórtica ela é grave e causa sintomas, é importante fazer o diagnóstico e indicar o tratamento para evitar justamente essa evolução, que é uma evolução muito ruim. E homem e mulher sofrem igualmente? Ambos igualmente. Tá? Não tem preferência por sexo. Realmente acontece à medida que a pessoa vai envelhecendo. Esses folhetos podem ficar enrijecidos, haver depósito de cálcio e haver uma fusão dessas cúspides, como a gente chama, né? Desses folhetos da válvula e causar o estreitamento. Mas aí o senhor fala, por exemplo, depósitos de cálcio, né? Daí a pessoa que está ouvindo pensa, tá, mas então se eu não ingerir, por exemplo, alimentação com cálcio, isso diminui ou não? A gente fica com essa dúvida. Não tem absolutamente nada a ver. O metabolismo do cálcio no nosso organismo
é independente da ingesta alimentar de cálcio. Essa calcificação pode acontecer nas coronárias também, quando tem obstruções de coronária, podem acontecer nas válvulas cardíacas também. Então é parte do processo degenerativo que acontece. Porque as pessoas às vezes têm essa dúvida, né, com relação. Tem gente que para de tomar leite, por exemplo, porque pensa isso, não, o cálcio me prejudica aqui ou ali, enfim. Quer dizer, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. E essa idade, né, seria acima de... Acima de 65 anos, a incidência dessa doença começa a aumentar. Mas tem uma exceção, assim, tem exceção de que pode acontecer antes ou não? Pode, mas geralmente quando acontece antes são naqueles casos em que a válvula tem 2 folhetos só. Então é chamada válvula aórtica bicúspide. Tem 2 cúspides só, ou 2 folhetos. A válvula aórtica normalmente tem 3 folhetos. Né? Então, quando ela tem 2 folhetos, isso causa mais turbilhonamento de fluxo, mais dano aos folhetos da válvula e essa estenose, essa degeneração pode se manifestar mais precocemente. E pós-tratamento, quer dizer, a pessoa resolveu tratar, enfim, tem cura? Quer dizer, é um tratamento para a vida toda? É um tratamento que dura muito tempo, tá? Que tem uma durabilidade muito boa. Porque envolve, eu não vou dar spoiler do próximo fim de semana, mas por isso que eu não estou entrando nos tratamentos ainda. Mas envolve a substituição dessa válvula, tá? Por uma outra válvula. Então, a pessoa pode voltar a ter vida absolutamente normal depois do tratamento, retomando na integralidade as suas atividades físicas, né? E precisa fazer um acompanhamento, claro, né? Porque toda a prótese, né? Toda a válvula artificial tem uma durabilidade, mas é uma durabilidade muito longa, acima de 10 anos. Tá bom, então domingo que vem a gente vai falar do tratamento, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Gilberto.